mesmo assunto, nós continuamos discutindo aqui o que está acontecendo nas tentativas de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Lourival, você tem informações agora recentes? É que o jornal Folha de São Paulo publicou hoje, né, que o Departamento de Tesouro entrou em contato com bancos brasileiros e tal, sobre a atuação deles e se prestavam serviço de forma direta ou indireta ao juiz Alexandre de Moraes. Eu procurei o Departamento do Tesouro. Aí eles não desmentiram nem confirmaram, eles confirmaram veladamente, dizendo que eles fazem sim esses contatos com os bancos, eles não podem revelar esses contatos, mas fazem contatos com instituições financeiras para esclarecer sobre a compliance em relação às regras americanas, quando existem essas ações de sanções e que não pode haver, aí isso está na resposta que me deram, que não pode haver relações com pessoas sancionadas por parte de empresas que têm negócios com os Estados Unidos ou nos Estados Unidos. Mas eu queria comentar qual é a área da porta-voz que conversou comigo, né? Que eu mandei o pedido, a consulta, e foi direcionado para uma área dentro do Departamento de Estado. Ela é da área do Estado ou do Tesouro? Do Departamento de Tesouro, perdão. Ela é da área de terrorismo e inteligência financeira. Bom, mas essa é a área com a qual eles fundaram esse setor do Tesouro. Exato. Aliás, tem um participante lá que acabou... Fica a dica aqui para quem gosta de literatura a esse respeito. O best-seller no momento chama-se Choke Points. Fisherman. Quem quiser ler, pessoal, acompanhe. Choke Points. Como é que os Estados Unidos construíram um enorme sistema para aplicar as sanções das quais nós estamos falando, Thaís? Eu quero retomar aqui... Fishman, desculpe o nome correto, não é Fisherman, Fishman. Fishman. Já encomendei o meu, que você me falou do livro essa semana. Uma das coisas que a turma lá está lá nos Estados Unidos ouviu do Christopher Landau é que é o seguinte, olha, não adianta procurar o Departamento do Tesouro, como o nosso ministro da Fazenda estava tentando e até chegou a marcar uma audiência que foi cancelada. Não adianta procurar o Departamento de Comércio, porque a solução não vai vir de lá, né? Vocês têm que buscar a saída em Brasília e nós estamos aqui esperando. Falou, nós estamos aqui esperando um contato do governo brasileiro. Vocês são a primeira turma que aparece aqui. Eu ainda perguntei, mas ele não sabia que o Mauro Vieira esteve com o Marco Rubio? Falou, olha, se sabia, não comentou e mesmo assim não tratou como se fosse uma coisa importante, né? Então, por mais que eles tenham encontrado portas fechadas e tenham lidado com essa tensão, William, o que eu percebo é que é o seguinte, é que entre a Cruz e a Caldeirinha, a maioria dos empresários dos setores entendeu que não vai poder mais sair de Washington. Eles vão ter que continuar tentando buscar alguma solução, mesmo que ela seja paralela, porque se eles perdem o espaço para alguém, eles não voltam mais. Deixa eu colocar outro evento importante hoje, que é o da União Europeia e do Mercosul, começando por você, Daniel. Em que medida o governo brasileiro, dentro da situação que nós estamos tratando aqui de descrever e analisar, se movimenta na questão do acordo, que há 20 anos está sendo tratado? Conta muito com o final desse processo do acordo Mercosul-União Europeia, na cúpula do Mercosul, durante a presidência brasileira, que vai acontecer em dezembro, muito provavelmente aqui em Brasília. Para isso, o que a União Europeia precisa? Precisa passar esse acordo no Conselho Europeu. Cada um dos 27 países ali representados vão votar por meio dos seus chefes de governo. E, finalmente, passar isso no Parlamento Europeu. No Parlamento, a missão brasileira em Bruxelas tem trabalhado bem ativamente e tem já um mapa desenhado de quais são os parlamentares a favor, potencialmente contra e que estão no meio do caminho e que é possível trabalhar. Parece que a missão em Bruxelas, diferentemente do que acontece em Washington, tem bons contatos no Parlamento Europeu. Então,
esse é o objetivo, passar o acordo e anunciado em dezembro. Tem um aspecto curioso, importante, inovador desse acordo no âmbito do Mercosul, que ele não precisa da aprovação dos 4 países do Mercosul para entrar em vigência. Portanto, se houver algum problema, digamos, na Argentina, para internalizar esse acordo e ele já estiver ratificado do lado europeu, o Brasil pode caminhar isoladamente para internalizá-lo. E aí o governo brasileiro conta muito com isso. Qual é o refresco que isso nos dá, Thaís? Se é que dá. Não dá, William. A expectativa é boa. Você sabe que eu conversei hoje com o Lucas Ferraz, que foi secretário de Relações Exteriores do Ministério do Paulo Guedes, um dos responsáveis, inclusive, pela finalização do acordo que leva a esse momento que estamos chegando hoje, e a avaliação é positiva, né? Então, independentemente de que governo você fez parte, a avaliação é positiva. Ele só lembra que não é por mais que esse acordo termine até o final do ano, provavelmente ele vai ser finalizado, os efeitos práticos, eles demoram a acontecer. O que vai acontecer, o que pode acontecer, e a expectativa dele, é que as expectativas passem a mudar. Quer dizer, no momento em que você toma uma decisão que abre um espaço para um mercado do tamanho que será Mercosul e União Europeia, o investimento ele já parte, a decisão sobre o investimento já parte sobre essa nova realidade. Então, é uma possibilidade de uma construção e de investimentos, tanto lá quanto aqui, que ajudam a economia brasileira. Não tem efeito prático agora. A única ressalva que ele fez, ele disse assim, agora, para o Mercosul chama atenção, né, que são 25 anos, levou 25 anos para o bloco conseguir fazer um acordo relevante. Será que aprendeu? Isso altera a estratégia brasileira? Ou, melhor dito, deixa eu reformular, essa iminência de um acordo tão longamente tratado como esse da Mercosul da União Europeia ajuda a gente a entender o comportamento em relação ao Washington agora? Sim, em parte sim, certamente, William, sem dúvida. Por quê? Porque o discurso do governo brasileiro é apostar na diversificação de mercados, né? Para a irritação do setor privado, que coloca não é tão simples assim, de repente, de uma hora para outra, você trocar de mercados. Mas o governo brasileiro, de uma maneira geral, ele está muito confortável, parece, com essa situação dos Estados Unidos. Em parte porque ele sabe que tem algo inegociável, e tem algo inegociável na mesa sim, que é uma revisão do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Isso todos concordamos, que é inegociável, mas isso dá um certo conforto para ele na estratégia que ele está traçando. Como que o Trump coloca na mesa é negociável, eu não vou negociar. E aí eu fico com o discurso de buscar outros mercados. Isso coincide com o meu alinhamento ideológico anti-americano e de aproximação com Pequim, com Moscou. Então fica confortável, eu ainda ganho popularidade e aumento minha competitividade para a reeleição no ano que vem. Caio, só um instantinho, eu sou avisado que o seu microfone está com um pequeno problema de transmissão. Você volta a falar assim que já tinha uma pergunta pronta para o Antônio Carlos. Enquanto ele responde, a gente vai corrigir esse probleminha técnico. Antônio Carlos, quando a gente considera estratégias em relação a obstáculos políticos, essa que o Brasil enfrenta é tido como inédita. Não sei se na sua longa carreira tratando de assuntos desse tipo, nos quais portas têm que ser abertas, contatos têm que ser estabelecidos, conversas ou qualquer tipo de diálogo têm que ser amarrados. Se você já passou por algo parecido, e você tem alguma solução? Olha, qual que é a grande questão que nós estamos enfrentando, né, que foi levantada? É muito ampla, por exemplo, essa análise, essa investigação da Section 301. E ela depende fundamentalmente da participação do governo, William, para defender. Então, que o governo brasileiro tem que procurar abrir portas, ele tem. Sim, eu já passei por algumas situações dessas, mas é que agora o conflito ideológico é muito forte. Eu participei de conferências ministeriais com o ministro Celso Amorim e eu via que o ministro Celso Amorim tinha posições pessoais contrárias a engajamento com conversas com os Estados Unidos. É uma posição pessoal histórica do ministro Celso Amorim e ele tem uma grande influência no presidente Lula. A questão da 301, acho que o Caio e o Daniel mencionaram, é um problema também de rapidez.
Normalmente ela demoraria 1 ano, mas como tem um componente político muito forte, pode ser que haja uma aplicação de sanções ainda este ano, William. Então, o que me parece que o que nós estamos fazendo agora, a Thaís levantou um ponto importante, que os empresários têm que ficar em Washington, realmente foi despertar para isso. Washington é o coração político dos Estados Unidos, que são a maior economia do mundo. Então, que os empresários têm que estar presentes agora em Washington, e o governo brasileiro passar a ver realmente a sua interação com o governo norte-americano aqui em Washington como algo fundamental, seja através das suas agências de promoção de exportação, seja através do seu próprio corpo diplomático. Então, essa mudança de rumo, William, ela tem que acontecer, mas ela me parece que ela passa por um movimento do governo federal. O governo Trump, o presidente Trump, o governo Trump, são pessoas de transação. Eles testam o mercado. Eles põem tarifas mais altas, aí ele vê as contra-ofertas, enfim, são negociações. E o governo brasileiro, me parece que está trabalhando muito no contexto de soberania, no contexto de discussão ideológica, quando aqui é uma conversa de negócios. Enfim, entre países, mas uma conversa de negócios, e como você também frisou, William, é uma conversa dura. Quer dizer, as associações aqui americanas vão aproveitar o momento para ter maior protecionismo no seu mercado. Então, por isso que é importante esse balanço. Participação do governo na defesa coletiva é fundamental, e as empresas que não estão conseguindo, enfim, sobreviver, né, nesse maremoto de tarifário, têm que procurar os seus caminhos na medida em que elas produzam bens que sejam de interesse econômico norte-americano e de dificuldade de substituição dentro do mercado americano ou com seus outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. Deixa eu fechar com o pessoal da política, Daniel. O que os empresários têm que aprender? Que, do ponto de vista do governo brasileiro, isso só se resolve na eleição do ano que vem, se é que se resolve? A briga vai longe e eu já tenho comentado aqui, William, que me parece se configurar uma tese em que a saída de Jair Bolsonaro das eleições do ano que vem, por inelegibilidade ou por prisão, preparam um terreno para que o governo americano considere que as eleições são de todo ilegítimas, como uma situação em que a Maria Corina Machado, por exemplo, embora incomparável, totalmente incomparável, que Maria Corina Machado foi impedida de concorrer na Venezuela. Agora, cabe uma lição de que não só o governo brasileiro, seja qual for, precisa ter contatos mais sólidos e permanentes em Washington. Também o setor privado, como a Thaís mencionou, e aí é preciso lembrar que quando a gente teve ali um escritório pequeno, mas bem preparado tecnicamente, Brasil Industries Coalition em Washington, houve uma percepção depois das empresas de que não valia a pena, de que podiam descontinuar. Então, esse erro precisa ser aprendido.